E começamos o nosso programa de hoje com o quadro Dicas de Saúde. Dr. Adilson Fácio encerra o assunto sobre doenças psicossomáticas. Nós vamos dar continuidade no nosso programa de hoje ao tema que nós desenvolvemos na última semana, que é sobre as doenças psicossomáticas, né? Como eu já disse, existe um grande interesse neste tema no nosso mundo moderno, porque essas doenças começaram a acontecer mais frequentemente agora na segunda metade do século passado. Foi nesse momento em que os médicos começaram a perceber uma relação bastante forte entre os aspectos emocionais das pessoas, os aspectos psicológicos, com as doenças físicas que já se diagnosticava desde há muito tempo. E aí ocorreu um grande interesse para se estudar quais são os mecanismos que interferem nesse processo, justamente para que nós possamos interferir de uma maneira a ter resultados melhores com o tratamento. Então, desses estudos surgiram muitos artigos científicos em várias revistas comentando essa relação. E é uma matéria muito interessante porque no desenvolvimento desse conhecimento envolve um aprofundamento na pesquisa sobre a fisiologia do organismo. O que é isso? É o funcionamento normal de todas as nossas funções, né? Que isso ocorre de maneira automática no nosso organismo, mas com a interferência dos aspectos emocionais, esse funcionamento automático passa a ser alterado. Então eu vou dar um exemplo. Se nós precisamos fazer uma corrida de 100 metros, o nosso coração aumenta a frequência cardíaca, a nossa pressão sobe um pouquinho, justamente para atender às necessidades que o organismo tem para desenvolver aquele determinado exercício. Se nós pensamos para o lado psicológico, se nós sofremos um choque, um estresse ou alguma coisa que nos aborrece, também o nosso organismo se adapta, aumentando a adrenalina, aumentando a sudorese, né? Aumentando a perda de água pelo corpo através do suor, as nossas pupilas se dilatam, enfim, tem toda uma reação motivada por esse choque, por esse estresse que nós passamos naquele momento. Às vezes pode ser um estresse agudo, um susto, uma notícia desagradável que nós recebemos, mas às vezes pode ser um processo um pouco mais prolongado quando nós nos deprimimos, quando nós ficamos ansiosos por qualquer situação que ocorra na nossa vida. Então, as mesmas alterações que ocorrem na fase aguda, como eu dei o exemplo da corrida, também passam a ocorrer quando se tem esse estresse. Ou seja, a mesma adaptação que o organismo faz para o exercício, ele também faz no estresse. E muitas vezes essa adaptação, como eu disse, ela é acima do normal. E acima do normal é uma porta aberta para se desenvolver uma doença. Então, esse diagnóstico precisa ser feito. Muitas vezes as pessoas procuram o médico por uma queixa ou um sintoma orgânico, mas na verdade ele está acompanhado com essa origem psíquica. A gente não pode dizer que essa origem psíquica tenha causado a doença. Eu já comentei isso na vez passada e eu preciso deixar isso bem claro. Nós não temos evidências científicas ainda hoje que comprovem de maneira inequívoca que o sistema nervoso ou o sistema psicológico, o estresse e a ansiedade cause uma doença. Mas também a gente não pode negar que as duas coisas acontecem ao mesmo tempo. Nós esperamos que com essa série de matérias que nós fizemos sobre doenças psicossomáticas, nós tenhamos esclarecido um pouco o nosso público e sempre lembrando que quando tiver alguma situação de agravo de saúde, sempre procure um profissional de sua confiança para os esclarecimentos que se fazem necessários. Desejamos a todos uma boa semana, sempre com muita saúde.